Olá pessoal, mais uma aula nossa de Física 2, eu sou o professor Luiz Renato. Hoje nós vamos falar do assunto 5, o estudo dos gases. Nessa aula nós vamos estudar os gases ideais, transformações gasosas, equações dos gases perfeitos e mistura de gases. Bom, no estudo dos gases, a nossa ideia é entender o comportamento desses gases quando aprisionados, de modo que a gente consiga entender algumas situações do nosso cotidiano. E claro, a ideia é que a gente crie uma base para conseguir entender o funcionamento das máquinas térmicas mais para frente. Bom, no estado gasoso, a gente lembra as partículas elas estão muito afastadas umas das outras e elas se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos, pelo engasgo. Bom, o nosso estudo vai se pautar a partir de uma teoria. Então, a gente vai estar utilizando para isso um objeto ideal. Então, a gente vai estar utilizando um gás ideal, que é um modelo teórico mais simplificado, que a gente consegue inserir em umas equações mais tranquilas da gente trabalhar. Lembrando que o estado de um gás ele pode ser definido através de grandezas que a gente chama de variáveis de estado, ok? Isso porque a qualquer momento elas podem sofrer mudanças. Então esse estado ele pode sempre se alterar. São elas. Bom, a temperatura, que a gente lembra pela definição é a energia cinética média das moléculas de um corpo, nesse caso o gás. Unidade, a gente sabe que a gente tem os graus Celsius, Fahrenheit. A gente viu como montar a nossa própria escala de temperatura, porém, para esses nossos cálculos, a gente vai precisar usar sempre a nossa temperatura na escala padrão pelo Sistema Internacional. A gente precisa usar a escala absoluta Kelvin. Okay? Pressão, segundo a variável de estado. Bom, a pressão ela é devido ao movimento caótico das partículas que a todo instante estão colidindo com as paredes internas do recipiente. Então, a pressão tem a ver com essa força que essas colisões estão exercendo a todo instante na parede de um recipiente. A gente lembra as unidades para pressão, atm, milímetros de mercúrio, bar, e a padrão é Newton por metro quadrado, que a gente também pode chamar de Pascal. E são as unidades, essa aqui é a unidade do Sistema Internacional. Okay? Terceira variável de estado, volume. Ele vai indicar para a gente uma quantidade de matéria que está presente no recipiente, não exatamente lá um número de mols, então eu estou falando do volume só de uma certa quantidade que está aprisionada num dado recipiente. Okay? Lembrando que os gases eles não possuem nem forma nem volume definidos, uma vez que eles ocupam, o seu volume passa a ser o volume do recipiente que eles estão ocupando, ou seja, que os contém. Okay? Unidade de volume, bom, a gente tem decímetro cúbico, que equivale ao litro, a gente tem o centímetro cúbico, que equivale ao ml, e padrão a gente tem o metro cúbico, é utilizado pelo Sistema Internacional de Unidades. Okay? Quais são agora, então, as características de um gás ideal? Bom, um gás ideal ele possui baixa densidade, ele encontra-se acima da temperatura crítica. Lembrem-se que essa temperatura crítica, que a gente também chama de ponto crítico, é o ponto a partir do qual eu aumento a temperatura e eu já não consigo encontrar nenhuma condição de pressão para a existência do estado de vapor e do estado líquido ao mesmo tempo. Então essa é a definição do estado gasoso. Okay? Eles também têm moléculas que se movem desordenadamente, distantes umas das outras, então é um movimento caótico. A gente considera um movimento uniforme em todas as direções. E essas moléculas colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente. E quando isso acontece, a gente considera a colisão perfeitamente elástica. O que isso significa? Uma colisão perfeitamente elástica. A energia e a quantidade de movimento são conservados. Ok? Então, tem conservação da energia, conservação da quantidade de movimento. Bom, e a gente entra então para o estudo dessas transformações gasosas, lembrando que a gente está estudando isso
para os gases ideais ou os gases perfeitos, ok? Bom, primeiro foram os estudos do Robert Boyle e do Edmund Mariotte. Aqui essa foto para vocês é do Boyle. E qual foi o estudo deles? Foram estudos realizados separadamente, mas que chegaram na mesma conclusão. E aqui a gente analisando para Boyle. Bom, Boyle basicamente ele aprisionou um gás num tubo Ingu através do mercúrio. Então ele tinha numa ponta desse tubo fechada, onde ele aprisionou um gás, e ele fez esse aprisionamento colocando mercúrio para pressionar esse gás. Então, basicamente, a pressão interna lá no volume do gás, lá no espaço que contém esse gás, está relacionado com essa altura da coluna de mercúrio. Lembrando que essa parte é uma parte relacionada à hidrostática, ok? Então eu consigo equalizar essa pressão através dessa coluna de mercúrio. Bom, qual foi a ideia dele? Ele fez uma variação da pressão de forma gradual. Então ele variava a pressão de forma que essa variação fosse feita da forma mais gradual possível, buscando sempre um equilíbrio térmico do gás com o ambiente. E aí ele ia fazendo medições do volume desse gás aprisionado. E aí então, como eu falei, Mariotte ele conseguiu chegar numa mesma conclusão. E qual foi a conclusão de ambos? Bom, se a gente admitir que a temperatura do gás não se alterou, uma vez que a gente foi permitindo esse equilíbrio térmico do gás com o ambiente, é possível a gente analisar então a correspondência entre a pressão e o volume desse gás. E aí, pelo fato da temperatura ser constante, ou seja, ela não variar, a gente tem a nossa primeira transformação, que é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, eu tenho uma relação entre pressão e volume. Então, a pressão vezes o volume no estado 1 é igual a pressão vezes o volume no estado 2. Isso apresenta para a gente uma relação entre essas duas variáveis de estado. E aí o que isso significa para a gente? Bom, por essa relação a gente tem que pressão e volume, quando eu estou analisando em dois estados, eles são inversamente proporcionais, ou seja, pela tabela ao lado, a gente tem que, num dado instante, eu tenho uma pressão de 76 centímetros de mercúrio com um gás no volume a 30 centímetros de mercúrio. Num segundo instante, eu tenho já a pressão a 114 centímetros de mercúrio e o volume caindo para 20 centímetros cúbicos. No terceiro, eu tenho a pressão em 152 centímetros de mercúrio e o volume a 15 centímetros cúbicos. Bom, se esse gás está obedecendo uma transformação isotérmica, a multiplicação da pressão pelo volume tem que dar o mesmo fator, ou seja, tem que ser uma constante para cada uma desses estados, ok? E aqui a gente observa que isso é válido, e aí é que a gente tem a relação de proporção inversa entre pressão e volume. Quando um aumenta, o outro naturalmente diminui, ou quando um diminui, o outro naturalmente aumenta, ok? Então a gente consegue observar isso com esses dados. E o gráfico para a gente, que vai ser característico da nossa transformação isotérmica, o gráfico pressão versus volume, a gente tem a curva característica que a gente chama essa curva de curva isoterma, tá? Também chamada de isotérmica. Alguns autores tratam como curva isotérmica, o mais comum é encontrar curva isoterma. Ao longo de uma mesma curva, então aqui nesse gráfico, está sendo representado para a gente duas curvas, aqui a primeira, aqui a segunda. Ao longo de uma mesma curva, eu tenho pontos, ou seja, eu tenho estados de mesma temperatura. Então, eu tenho um ponto de volume e pressão em que eu consigo manter essa temperatura constante. Por isso, curva isoterma, ou seja, de mesma temperatura. Ok? Característica, quanto mais afastado essa curva está da origem do nosso plano cartesiano, da origem do nosso gráfico, maior é a temperatura. Isso faz com que a temperatura nessa curva seja maior do que a temperatura nesta curva. Ok? Bom,
Segunda transformação, a transformação isobárica, também conhecida pela lei de Gay-Lussac. Esse é o nosso cientista que fez os estudos que se destacou mais nesta área, na transformação isobárica. Qual foi a proposição dele? Bom, ele conseguiu avaliar uma transformação gasosa em que ele manteve a pressão desse gás constante. Então ele constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura, quando se mantinha a pressão constante. Dessa forma, ele conseguiu chegar nessa relação: volume dividido pela temperatura no estado 1 é igual a volume dividido pela temperatura no estado 2. Então, aqui aí não aparece a pressão para a gente, uma vez que essa pressão foi considerada constante ao longo do processo. Bom, e aí o gráfico que vai apresentar para a gente, primeiro, um gráfico de volume pela temperatura. No gráfico de volume pela temperatura, a gente observa que eu tenho uma linearidade. Eu tenho aqui, então, uma curva de uma função, de uma equação de primeiro grau, certo? O que mostra que esse aumento, essa relação vai se dando linearmente, ou seja, ele é um aumento gradual, certo? Então eu tenho aqui para um dado volume uma temperatura, para um outro volume uma outra temperatura, relacionando isso de forma linear, beleza? E claro, no gráfico mais característico nosso, que é o gráfico de pressão versus volume, se eu estou esperando, se eu estou analisando essa transformação com uma pressão constante, eu espero uma constância quando analisado a pressão. Então, nesse gráfico, a gente tem uma curva paralela ao eixo do volume, indicando que a pressão não está variando. Okay? Terceiro tipo de transformação que a gente está vendo, a nossa transformação isovolumétrica, que também é chamada de transformação isométrica ou isocórica. E ela está relacionada à lei de Charles. E aí tem para vocês a foto do Charles, que desenvolveu esse trabalho. Tanto ele quanto Gay-Lussac, eles acabaram desenvolvendo trabalhos muito parecidos. E aí um foi dado o nome dele a uma das transformações, a uma dessas leis, e ao outro a outra. E aí a lei de Charles fica da transformação a volume constante. Então, mantendo o volume constante, observou-se que a variação da pressão é diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre pressão e temperatura passa a ser constante. Então, se a pressão e temperatura é constante, consigo igualar isso em dois estados para um mesmo gás, uma mesma quantidade de gás. Lembrando que uma relação diretamente proporcional significa que quando uma grandeza está aumentando, a outra também acompanha o mesmo caminho, também aumenta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir para manter esse equilíbrio. Okay? Então essa é a lei de Charles. Pressão sobre temperatura no estado 1 é igual a pressão sobre a temperatura no estado 2. Bom, analisando os nossos gráficos, o gráfico nosso padrão, aqui, claro, um outro gráfico da pressão versus temperatura, a gente tem o mesmo comportamento linear que a gente esperava no gráfico da transformação anterior, que era uma transformação isobárica, onde conforme eu variava a temperatura, o volume também variava de uma maneira linear. Aqui eu tenho também o mesmo comportamento, conforme a minha temperatura varia, a minha pressão varia no mesmo sentido, ou seja, se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Isso se dá de forma gradual, de forma linear. Okay? E no nosso gráfico pressão versus volume, agora se eu tenho uma transformação a volume constante, eu espero uma curva que seja paralela ao eixo da pressão, indicando que o meu volume não vai variar, se mantém estável no único ponto. Okay? Bom, então de forma
a compilar essas três transformações. Então, uma transformação gasosa nada mais é do que eu analisar uma condição inicial de um gás através das variáveis de estado desse gás, ou seja, pressão, volume e temperatura. Esse nosso gás ele vai passar por uma transformação em que esses estados vão ser alterados para uma condição final. Então, eu tenho aqui uma condição final de pressão, volume e temperatura. Nesse caso, exemplificado, por exemplo, uma redução de volume. E quando eu preciso analisar essas três variáveis ao mesmo tempo, em que as três são variáveis, variam, ou seja, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma se mantendo constante, a gente ganha, então, a nossa lei geral dos gases, que se dá pela junção das três leis que nós vimos anteriormente, lei de Boyle-Mariotti, lei de Gay-Lussac e lei de Charles. Então, a gente tem que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura em um estado, aqui tomando 1 como estado inicial, é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura num estado 2. Pode se tratar aqui como um estado final. E isso é igual a uma constante. Ok? Então, por isso, ser igual a uma constante, aqui a gente consegue igualar essas relações e fazer essa nossa transformação, analisar essa nossa transformação. Beleza? Então, essa é conhecida como a equação dos gases perfeitos ou a lei geral dos gases perfeitos. Bom, para quem está acompanhando na nossa apostila, no nosso livro, a gente está chegando agora no item 3.1, equação de Clapeyron. Bom, a equação de Clapeyron, aí está representada para vocês uma foto do cientista. Clapeyron ele buscou unir alguns dados relacionados aos gases. Então, a lei geral dos gases ela é válida para um único gás, certo? Então, eu estou analisando a transformação sem alterar o tipo de gás ali dentro. E a gente, claro, considera aqui uma massa constante, ou seja, eu não estou nem adicionando nem retirando massa de gás do volume que eu estou analisando, ou seja, do recipiente. Eu estou alterando o volume, mas através de uma transformação, sem retirar ou adicionar gás lá dentro, ok? Então, Clapeyron ele estudou esse comportamento para diferentes massas de gases e aí ele conseguiu, através da hipótese de Avogadro, que eu trago aqui para vocês, o enunciado da hipótese de Avogadro, ele dizia o seguinte: volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentam a mesma quantidade de substância em mol, ou seja, numa transformação gasosa, se eu não estou adicionando ou retirando massa de gás, o número de mols desse gás é constante. Então, essa relação que a gente tem pressão vezes volume dividido pela temperatura que a gente tinha lá na lei geral dos gases, adicionando o termo para o número de mols, essa relação aqui é constante. E essa relação, essa constância da relação, ou seja, essa nossa constante, a gente dá o nome de R, que representa pela letra R, que é a chamada constante dos gases perfeitos, ou constante universal dos gases. Então, ela vale para qualquer gás. E a equação de Clapeyron é mais usualmente apresentada dessa forma: PV igual a nRT. Essa constante R tem alguns valores possíveis de acordo com as suas unidades. Bom, se eu tiver com pressão em atm, volume em litro, temperatura em Kelvin e quantidade de matéria em mol, esse valor é de 0,082. Se eu estiver trabalhando na unidade padrão, que é Joule mol dividido por mol vezes Kelvin, eu vou ter o valor de 8,314. Lembrando que aqui essa relação de unidade Joule dividido por mol Kelvin tem a mesma correlação para Pascal vezes metro cúbico dividido por mol
vezes Kelvin. Aqui a gente tem, então, para a pressão Pascal, que é o nosso Newton por metro quadrado. A gente tem volume metro cúbico, quantidade de matéria mol e temperatura Kelvin. Aqui eu trouxe para vocês também o valor dessa constante para quando a gente tem a pressão em milímetro de mercúrio, o volume em litro, a quantidade de matéria em mol e temperatura em Kelvin. O valor do R é de 62,4. Então, o valor da constante dos gases perfeitos ela vai variar de acordo com a unidade que você está utilizando para ela. Beleza? Então, unidade padrão, Joule por mol vezes Kelvin, com valor de 8,314. Ok? Bom, o nosso último item da aula de hoje, que a gente vai analisar, é agora o que acontece quando eu tenho uma mistura de gases. Então, tomando aqui um recipiente com certa quantidade de gás, então eu tenho aqui um gás A, tem o seu número de mols A, está na sua pressão PA, na sua temperatura TA, num volume VA. E eu quero somar, ou seja, eu quero unir, eu quero misturar com uma outra quantidade de gás, um gás B, que tem o seu número de mols, a sua pressão, a sua temperatura e o seu volume. Então, eu vou juntar, eu vou unir esses dois gases. Então, aqui estaria a nossa representação do gás A mais o gás B. Bom, como que nós vamos iniciar essa nossa análise? Bom, se eu estou apenas misturando, eu posso afirmar que o número de mols final dessa soma é diretamente o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Portanto, N, que ele está representando o número de mols da mistura final, é Na mais Nb. E aí, fazendo algumas substituições daquela equação de Clapeyron, isolando na equação de Clapeyron os números de mols, Na e Nb, eu ganho essas equações. Bom, PV dividido por RT, aqui sem índice para representar o estado final da mistura. E aí eu passo a ter aqui para o estado A, né, no gás A eu tenho a pressão de A vezes o volume de A, dividido por R vezes TA, somado com a pressão em B vezes o volume de B, dividido pela constante R vezes TB. Bom, todos os termos têm a nossa constante R, então a gente consegue simplificar ela e tirar ela da nossa equação, ok? E aí a nossa equação passa a ter essa cara. E aí a gente faz mais uma consideração. Bom, primeira nós vamos considerar que a temperatura final dessa mistura é igual à temperatura inicial dos dois gases, ou seja, essas temperaturas são todas iguais. E ainda vale lembrar que o volume final que a gente vai considerar é o volume de A mais o volume de B. Okay? Então eu não vou ter uma alteração, o volume final vai ser a soma desses dois volumes unicamente. Então, com essas considerações, substituindo essas relações aqui nessa equação, a gente consegue calcular a pressão final do nosso sistema. Então, substituir as temperaturas por uma única temperatura, e aí a gente consegue também simplificar todas as temperaturas, e no lugar de V, eu substituir VA mais VB e passei dividindo. Então, a gente ganha essa relação. Pressão final da mistura vai ser a pressão do gás A vezes o volume do gás A, mais pressão do gás B vezes o volume do gás B, dividido pelo volume de A mais o volume de B. Isso aqui nada mais é do que uma média ponderada, onde os pesos estão representados justamente pelos volumes dos gases nos estados iniciais A e B, que eles se encontravam antes da mistura. Ok? Bom, então o nosso assunto 5 ele termina aqui, é um assunto mais breve, claro, tão importante quanto qualquer outro assunto para a gente prosseguir na nossa matéria. E aí eu trouxe para vocês um exercício para a gente poder resolver agora aqui juntos. Esse exercício é um exercício de nível 2, está na página 753 da apostila de vocês. E ele diz o seguinte: em um experimento de aquecimento de gases, observa-se que determinado recipiente
totalmente fechado resiste a uma pressão interna máxima de 2,4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. No seu interior, há um gás perfeito com temperatura de 230 Kelvin e pressão de 1,5 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, podemos afirmar que a máxima temperatura que o gás pode atingir sem romper esse recipiente é D. Bom, aqui, para a gente poder resolver esse problema, o que a gente precisa pensar é quais vão ser os nossos dois estados. Nosso estado inicial e nosso estado final. Bom, o nosso estado inicial é o estado em que o nosso gás já está. O nosso gás está numa pressão de 1,5 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado e numa temperatura de 230 Kelvin. E qual seria o estado final dele? Bom, o estado final é esse estado máxima pressão que ele pode atingir lá dentro sem romper esse recipiente. Então ele vai ser transformado para uma pressão de 2,4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado e ele quer determinar o valor dessa temperatura. Lembrando que ele falou para a gente que a dilatação térmica desse recipiente é desprezível. O que isso significa para a gente? Que o volume do nosso recipiente não vai variar, beleza? Então, o volume não variando, a gente tem aqui uma transformação isovolumétrica. Então, da nossa equação da transformação isovolumétrica, a gente tem pressão no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 é igual a pressão dividido pela temperatura no estado 2. A temperatura no estado 2 é a nossa incógnita que a gente quer identificar. Então, vamos mexer nas nossas equações para isolar essa temperatura 2. Fazendo isso, a gente ganha essa equação. Temperatura 2 é igual a temperatura no estado 1 vezes a pressão no estado 2 dividido pela pressão no estado 1. Agora basta a gente trocar as nossas letras pelos nossos valores. Então, temperatura 1, 230 Kelvin. Tem pressão 2, 2,4 vezes 10 a quarta. Lembrando que isso daqui é a máxima pressão que o recipiente que o gás está confinado consegue suportar, dividido pela pressão no estado 1, que é o estado que o gás se encontra no momento de 1,5 vezes 10 a quarta. Resolvendo essa continha, a gente determina que o valor da temperatura 2 vai ser de 368 Kelvin. Então, esse gás ele consegue atingir até, no máximo, uma temperatura de 368 Kelvin antes desse recipiente se romper. Portanto, resposta letra E. Ok? A nossa aula, então, termina por aqui. Peço para vocês, por gentileza, façam os exercícios da apostila. Podem fazer, lembrando que já deveriam ter feito todos os exercícios dos assuntos anteriores, do assunto 1, do assunto 2, do assunto 3, do assunto 4, e agora nós temos os exercícios do assunto 5, ok? Peço a vocês também que mandem dúvidas no grupo da turma. Por favor, criem uma rotina de estudos para que vocês consigam ver cada matéria e que a gente consiga prosseguir normalmente, na medida do possível, frente às situações que a gente está enfrentando no momento, ok? Então, aguardo as dúvidas de vocês no grupo da turma. Até a nossa próxima aula. Um abraço.